sejam bem-vindos a mais uma edição de Quarta com Clubes. Este programa é uma iniciativa da Rede de Clubes Paraná Faz Ciência e do Grupo de Pesquisa Educartio, vinculado à Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro. Meu nome é Carlisle Ferrari, eu sou formada em Comunicação e Multimeias pela Universidade Estadual de Maringá. Eu sou bolsista do NAP Paraná Faz Ciência e sou uma das apresentadoras dessa série de encontros. Hoje vamos falar de um tema especial que é a FES, a Feira de Cultura Científica Paraná Faz Ciência, que vai ocorrer do dia 4 a 6 de novembro em Curitiba. Para responder às dúvidas, temos conosco a articuladora do NAP Paraná Faz Ciência, a professora Débora Santana, e o articulador do NAP Paraná Faz Ciência, professor Rodrigo Reis. Sejam muito bem-vindos à Quarta com Clubes. E, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite, e lembrando que o nosso programa é dividido em dois blocos. Primeiro, os convidados falam um pouco sobre a FES, em até 30 minutos, e depois vamos passar para as dúvidas. Podem ficar à vontade. Boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto aqui na quarta noite, quanto posteriormente no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a FES, que é essa feira fantástica aí de cultura científica do Paraná Faz Ciência. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria agradecer demais o convite. Para mim é a primeira vez que estou participando do Quarta com Clubes, então estou muito feliz de poder estar participando, de tirar as dúvidas sobre a FEST, né? A FEST foi um grande evento que a gente fez, do que o Paraná Faz Ciência organizou no ano passado, e a ideia é a gente conseguir construir aí uma feira maior e mais potente ainda para esse ano de 2026 e conta com a participação direta dos clubes. A feira de ciências, como a FES, é um momento de culminância, não é? É um momento de levar para o público, de levar para a sociedade um pouco do que está sendo realizado durante todo o ano. Então, você, professor clubista, também você, estudante clubista, que todas as semanas estão, alguns várias vezes por semana, estão aí trabalhando nos seus estudos, nos seus experimentos, nas suas atividades do Clube de Ciências. Vocês estão aí construindo o seu diário de bordo, caderno de pesquisa, tomando nota, fazendo leituras. Cada semana, uma atrás da outra, você vai ter um momento, alguns mais que um, né, mas, pelo menos durante a FES, um momento de exposição, de demonstrar para comunidade, escolar, para a comunidade de visitantes, para a comunidade como um todo, aquilo que vocês estão produzindo. Isso é uma excelente oportunidade, porque vai validar junto à população aquilo que vocês se dedicam tanto. Então essa é uma oportunidade muito legal, que não pode ser, deixada de ser aproveitada, né, Rodrigo? Sim, e outra coisa que é muito bacana é o espaço de troca que a gente proporciona, né? Então a gente teve aí na festa do ano passado mais de 120 escolas de 100 municípios diferentes do estado do Paraná que conseguiram achar projetos parecidos, projetos que dialogam sobre o mesmo tema, construir colaborações, trocar contatos, entender que as pesquisas que vocês estão desenvolvendo têm similaridade com o que outros colegas em outras escolas estão desenvolvendo, tem coisas que outros já avançaram e que vocês podem aprender, tem questões que vocês podem ensinar para outros colegas. Então, esse espaço de troca que a FES proporciona para que estudantes dos clubes de ciência do Paraná inteiro possam compartilhar suas experiências é algo que é muito gostoso, né? A gente vê a empolgação de vocês, a gente pode vivenciar a empolgação de vocês durante o evento do ano passado e também um espaço de vocês estarem em contato com pesquisadores, com avaliadores de todas as universidades que a gente tem no estado do Paraná. Então, ano passado, a gente tinha participantes das 12 universidades públicas que a gente tem no estado e de estudantes de todas as regiões do estado. Então, isso foi uma grande festa das ciências que a gente organizou, uma grande festa da ciência que a gente organizou
aqui no Paraná Faz Ciência, né, na FES o ano passado, e que a ideia esse ano é a gente poder repetir isso, né, Débora? Acho que vai ser maior ainda. É, esse ano a gente está com sonhos ousados, né, para você ter uma ideia, o ano passado nós abrimos até 400 vagas para expositores, para trabalhos expositores. Tivemos depois confirmados, depois de toda a avaliação, 381 trabalhos que estiveram presentes, que, para quem esteve, para quem olhar no site e ver as fotos, vai ver que foi já uma turma grande. E esse ano nós acho que perdemos a cabeça, porque nós abrimos para 700 vagas, 700 trabalhos, imagina? Então, nós temos aí quase o dobro, né, de trabalhos. E nesta expansão, nós estamos trazendo algumas novidades. Uma das novidades é que nós ampliamos a FES Kids. Lembra que tinha FES Kids? Que são os pequenos do ensino fundamental 1, do primeiro ciclo do fundamental? No ano passado, a gente abriu só para quartos e quintos anos. E nesse ano está aberto desde o primeiro ano do ensino fundamental. Eu sei que você, professor clubista, já está no Fundamental 2 e médio, mas talvez você conheça aí um colega, uma escola que possa se interessar em participar da FES Kids, que vai ter então desde os pequenininhos. Um outro movimento que nós temos na expansão das vagas são as feiras afiliadas, né, Rodrigo? Quer contar um pouco aí para eles dessa novidade? Quero sim. Então, esse ano a gente abriu o edital para que feiras que acontecem nas escolas, feiras regionais, feiras nacionais, pudessem ter vagas automáticas, garantidas e indicadas na FES. Então, a gente abriu um edital que teve um número grande, muito grande de participação, mais de 40 feiras do Brasil inteiro pedindo para participar, sejam feiras escolares, feiras de redes escolares, feiras de territórios, então, por exemplo, a feira de alguma região do estado do Paraná, que se propuseram a participar da FES com a submissão e a indicação dos trabalhos melhores classificados naquela feira, né, para indicação, né, e classificação para participação durante a FES. Então, isso traz também para a gente um orgulho grande dessa procura que a gente recebeu, né, de outras feiras, de outros estados, do Paraná inteiro para participar. E também a gente entende que isso vai ampliar ainda mais a qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, a gente tem projetos que estão sendo submetidos, que já passaram por uma feira, que já tiveram um processo de avaliação e que estão vindo entrar, né, para participar da FES. Débora, quando é que a gente vai lançar o resultado? O resultado sai no dia 15 de maio, é o dia que a gente está gravando, eu sei que não é o dia que vocês estão assistindo, mas é o dia que a gente está gravando, então hoje o resultado sai com as 34 feiras que estarão presentes na FES. Isso é muito legal, porque o ano passado a gente teve um trabalho de fora do estado, veio um grupo da Bahia. E esse ano a gente deve ter representantes também de outros estados, além de representantes de outras feiras, de outras regiões do próprio Paraná. Isso diversifica muito ali os sotaques, né, as experiências e as amizades, e possibilita que a gente possa ter, como o Rodrigo disse, mais trocas ainda. Então, expandir para 700 vagas, né, é uma expansão com essas novidades, com a novidade da inclusão das feiras afiliadas, da expansão do FES Kids. Mas também, na nossa rede de clubes, estamos aqui falando na quarta com clubes, então, especialmente para professores clubistas, nós temos uma expansão na própria rede de clubes. Então, nossa rede, ela tem os clubes Paraná Faz Ciência, os clubes Paraná Faz Ciência Maker e os clubes Paraná Faz Ciência Meninas. E para a FES desse ano, nós já vamos ter a incorporação
de mais um grupo de clubes, né, Rodrigo? Quer contar aí qual é a nova turma que está chegando? Então a gente foi convidado aí pela SED, pela Secretaria de Educação, de trazer de novo para dentro da rede de clubes paranafacenses os clubes de sustentabilidade. Então a gente está estruturando junto à Secretaria de Educação os clubes de sustentabilidade, são 65 clubes que estão iniciando agora, que podem, inclusive, submeter os seus projetos, né, e as suas, com resultados esperados, a gente vai falar disso de novo mais para frente, mas com resultados esperados e as expectativas que tem para a festa. Então, fica o convite para você que está começando agora, professor que está começando agora na escola, com os clubes de sustentabilidade, para submeter o trabalho também para a festa. Né? O edital está aberto, o período de inscrição tá aberto, existe a possibilidade de vocês submeterem os projetos, né, com resultados esperados, e a gente espera muito poder contar com vocês e encontrar vocês aqui em Curitiba em novembro. Isso é uma pergunta importante, né, muita gente fala assim: "Nossa, mas nós estamos em maio, né, a gente ainda não tem os resultados completos". Então isso é muito importante que você compreenda, professor, eh, a logística que envolve a organização de uma feira de tamanho como a FESI, do tamanho da FESI, é uma logística muito grande, que envolve, por exemplo, a documentação, o recurso financeiro, o deslocamento de todos os envolvidos para, essa feira. Então é preciso que a gente tenha essa programação antecipada. Então, isso é um desafio e a gente precisa desses trabalhos até ali meados de junho, né, até dia 18 de junho, que é o prazo para inscrição. Então, alguns vão trazer resultados que já estão obtendo desde o ano passado, está tudo certo. E aí já vão ter um volume de resultados compatíveis com resultados finais de uma etapa. Outros vão ter resultados parciais, porque começaram no começo do ano, porque estão, trabalhando aí no desenvolvimento, e alguns ainda vão ter resultados previstos, preliminares ou previstos. Por quê? Porque nós sabemos de todas as dificuldades, inclusive, né, de algumas dificuldades com a chegada de material de consumo, que é uma luta imensa que nós temos como NAP, né, a dificuldade das nossas fundações de apoio na aquisição dos materiais de consumo tem feito uma demora maior do que qualquer um de nós gostaria, mas então será aceito também esta possibilidade de resultados previstos ou resultados preliminares. Essa Isso é muito importante, porque, todo a FESI, ela quer valorizar não só o resultado, mas o processo todo, né. Então, desde as ideias, a metodologia, a expectativa do resultado, até a obtenção dos resultados. Então e fica a dica aí que não é para ninguém ficar de fora só porque os resultados ainda não estão fechados, né. E depois, lá em novembro, quando a festa for acontecer, você já terá, eh, uma série de resultados que vão ser apresentados e vão ser levados em consideração ali em todo o processo avaliativo, isso é muito relevante. Então não deixe de participar por conta da antecipação do prazo, né, desse período ser antecipado em relação ao ano. Mas Até, até para pode. vivenciar, né, Débora, vivenciar o professor que está com o início do projeto, como, por exemplo, os clubes de sustentabilidade que estão começando agora, para acompanhar como que os outros projetos e os outros clubes estão desenvolvendo, como que se deu a interpretação, a construção dos resultados, nesse movimento de troca que a gente está pensando. Então, participar, eu acho que é a prioridade, né? Submeter o projeto para participar é a prioridade para que possa acompanhar, vivenciar e quem sabe aí no ano que vem, que a gente está construindo também já, pensando na festa do ano que vem, já trazer resultados
que vão além dos resultados parciais que vão ter esse ano lá em novembro, mas um projeto mais estruturado, como o pessoal que apresentou no ano passado vai trazer projetos mais construídos, mais estruturados nesse ano. Essa é a ideia, pensar isso como um processo dentro da vida, né, da existência, do período de ocorrência dos clubes. Mas Rodrigo, conta para nós onde é que vai ser a festa. Então, gente, a festa vai ser no mesmo lugar do ano passado. Para quem já foi, fica fácil. Para quem não foi, vamos explicar então. Então, a festa vai ser em Curitiba. Em Curitiba, aqui vai ser no bairro do Nelville. E aí já queria aproveitar para agradecer desde já a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, que vai disponibilizar para a gente o campus Nelville, né, que é um campus enorme, tem uma estrutura muito grande. A gente vai atuar aí com aproximadamente 8.000 metros quadrados de espaço, né? Então a gente vai ter um espaço para a exposição dos banners, dos projetos, né? De todos eles, dos expositores. Então ali mais de quase 600 banners montados, que é onde vão ser apresentados os 700 projetos. Depois a gente explica isso na questão do Kids de novo. A gente vai ter um espaço de palco, né, com a estruturação do palco, para abertura, vai ter atividades culturais, atividades científicas. Então, toda essa construção também a gente tem um espaço montado para isso, como a gente teve no ano passado. Vai ter o stand de parceiros. O ano passado a gente contou com mais de 30 parceiros que trouxeram os seus projetos, atividades interativas, as universidades do Paraná inteiro que trouxeram materiais para os estudantes que estão visitando ou que estão participando da festa poder desenvolver atividades. Já está confirmada de novo a participação do Parque da Ciência Nilton Freire Maia. Então, a gente tem o Parque da Ciência Nilton Freire Maia, que vai trazer o planetário itinerante para a gente, para poder ter sessões de planetário, vivenciar as experiências, os diferentes experimentos que o Parque da Ciência organiza. Então, a gente vai ter uma série de atividades num campus lindíssimo, muito grande, bem estruturado para receber todos vocês, que é o campus da UTFPR, né, da Universidade Tecnológica Federal, do Nelville, que é o mesmo lugar onde a gente fez ano passado. Ano passado já estava bonito, esse ano, Débora, eu fui visitar lá semana passada com a equipe da Secretaria de Educação, Secretaria Municipal, está mais bonito ainda, já de novo agradeço aqui a direção do campus Curitiba da UTFPR por disponibilizar o espaço para a gente, né? E todos os parceiros que vão fazer a festa acontecer, né? A festa é uma construção aí de um monte, de vários parceiros, então a gente tem o NAP Paraná Faz Ciência, desculpa, a Fundação Araucária, a SET, a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, a Secretaria de Educação. Toca você, Débora, desculpa. Isso, as universidades públicas do Paraná todas, a Receita Federal, muitos projetos de divulgação científica. Então, esses parceiros todos, eles constituem aqueles estandes, né, os museus, estandes que ficam ali também localizados na FES, porque como você, professor, vai com uma equipe, a ideia é que vocês circulem pela feira. Então fica um estudante de plantão, né, e o outro ou os outros saem para visitar outros, trabalhos e para visitar esses estandes, porque isso é uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento científico e cultural. E esse ano nós estamos preparando a equipe da professora Gisele está à frente disso, uma programação paralela bem legal. Então, terão atividades culturais, teremos atividades, acadêmicas, oficinas, cursos, que isso também, ao longo dos próximos meses, será disponibilizado no site, a programação. Então, essa programação paralela, científica e cultural, ela visa trazer mais riqueza ainda ao estudante, porque veja, o seu estudante vem para a feira, ele tem a oportunidade de desenvolver comunicação, articulação de pensamento, raciocínio rápido, de expor ali tudo que ele desenvolveu, isso já é uma riqueza, mas ele tem também a oportunidade de ver uma sessão de planetário, de visitar um museu, de ver um projeto, de ver a ciência móvel, de participar de uma oficina, de ver um teatro. Então, isso tudo enriquece muito a participação dos estudantes, e eu sei que se você veio no ano passado com os estudantes,
eles já estão todos ansiosos, esperando para participar, né, isso eu tenho certeza que vai ser aí, está no plano dos estudantes participarem aí desse processo. Então vamos ter uma programação muito rica, e tudo isso que nós estamos dizendo é porque está imperdível, né, imperdível. Então, aí, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado, né, a Secretaria de Educação do município de Curitiba e os parceiros, nós estamos trabalhando arduamente para que esse evento seja um sucesso como foi no ano passado e que seja uma super oportunidade para todos nós aprendermos muito. A gente está construindo uma rede de parceiros para fazer ofertar um número maior ainda de atividades do que foi ofertado ano passado. Eu acho que a Débora colocou a palavra-chave. A festa esse ano está imperdível. A gente conta muito com a participação de vocês. A gente quer destacar também que os nossos principais veículos de comunicação são o site e as redes sociais. Então nós temos o Instagram da FESI, é um Instagram específico, temos um site da FESI, que é o fesi.net.br, e aí nesses canais nós estamos publicando, divulgando as novidades. A gente sempre tenta fazer com que chegue nos grupos de WhatsApp as Uhum. informações, mas é importante que você fique ligado ali no site da FESI, né, e também no Instagram, para você ter acesso às informações em primeira mão, né. Inclusive o edital já está lá, né, Rodrigo? Tá, o edital já foi publicado, já está disponível, vocês já conseguem baixar o edital. O template para fazer o modelo dos projetos, né, já está disponível também. Então, a ideia é que você, na hora que você acessar o link, se baixe o arquivo, faça, não vai editar direto, né? Tem gente que está pedindo acesso para editar. Então, a ideia é você copiar, fazer o download do modelo, para escrever dentro do seu computador, offline, depois submete a proposta. E caso ainda, a partir da gente tá tentando, mesmo a gente colocando todas as informações no site e no Instagram, ainda tem alguma dúvida, tem o e-mail da festa que você pode mandar, né? Que o pessoal, que a equipe nossa ali, da Edinalva, da Gisele, da Leilane, elas estão à disposição para responder as dúvidas que surgirem, para aquilo que, caso fique alguma dúvida ainda para além do edital, de todas as estruturas de informação que a gente está colocando no site e no Instagram, tá bom? Mas assim, professora, leia o edital, Leia o edital. né, leia o edital. Se achar importante, leia com os alunos inclusive, né. A gente não gosta muito de ler texto, eh, sério, né, como é um edital, mas ele é muito, eh, esclarecedor de tudo que rege a FESI. Então, por favor, leia o edital, né, lá já está como será o processo de avaliação das etapas, já tem os prazos. Então Uhum. lá tem um cronograma que nós pretendemos cumprir, né, ali, rigorosamente, e nesse cronograma já tem quando sai o resultado, quando você vai ter, ali o aceite, quando tem que ter a confirmação. Então isso é bem relevante que você conheça, né, e já agende todas as datas. Caso exista necessidade de recurso, tem os prazos para interposição de recurso, o período que ele vai ser avaliado, quando que vai ser o resultado final, a lista de espera, caso a gente tenha um número de caso a gente tenha projetos que sejam aprovados que não confirmem a participação e a vinda, a gente tem a lista de espera também, que vai ser publicizada. Então, todos esses dados vão ser, a data de liberação de todas essas informações já está no edital, e vocês já podem consultar o edital e fazer uma boa leitura. Eu acho que o que a Débora propõe de fazer uma boa leitura com os estudantes, né, quais são os critérios que são usados. A gente tem uma descrição dos critérios, quais as categorias que a gente tem para você saber em qual categoria o seu projeto se enquadra mais. Eu acho que são todas iniciativas bastante importantes e é um exercício. Eu acho que ler o edital junto com os estudantes passa a ser um belo exercício que faz parte da vida de todo cientista, desde os pequenininhos até a nós. Ai, a gente esqueceu de falar, quando a gente falou lá que teremos os kids, as feiras afiliadas, que virão
sem trabalhos das feiras afiliadas, mas nós temos a destinação de 200 vagas para os clubes. Isso é Então, existe ali, né, para trabalhos dos clubes, existe já 200 vagas, né. Pode Uhum. ser que a gente tenha muito mais do que 200 trabalhos dos clubes, ano não tem passado a gente problema. teve, né, ano passado a O gente ano teve passado uns já teve. 300 e poucos, né, de clube, É. 320, 330 trabalhos de clubes. Mas aí pelo menos 200 já estão reservados, então nós estamos com expectativas grandes aí desse evento, dessa feira ser o maior oportunidade, maior vitrine da rede de clubes realmente. Mas eu quero falar de uma outra novidade também, Rodrigo, porque assim, lá no site da FES, tem um lugar que você clica para fazer a inscrição. E aí você é levado para um portal de De gestão de inscrição. projetos, de Uhum. inscrição, chamado Eventbrite, né, ou Even3, que é lá o nome do portal. Este ano, todos os estudantes, que serão autores dos trabalhos, dos projetos, os estudantes e os professores, todos têm que se cadastrar. Então, vai ser necessário ter o CPF e um e-mail, além do nome completo do estudante. Então, isso você precisa já ter à mão na hora de fazer a inscrição. Então, cada estudante, né, tem que se cadastrar, o ideal é que você faça junto, né, o cadastro de um por um dos estudantes, e depois a submissão do texto, né, o upload lá do texto como um todo, né. Isso é pra viabilizar uma série de procedimentos, como emissão de certificados, agilizar uma série de procedimentos que nós, temos que fazer ali durante a FES, né, Rodrigo? Isso, acho que o ano passado a gente fazia um processo diferente, né, onde o professor colocava o nome de todos, esse ano todo mundo tem que se inscrever. Então isso vai ser bastante importante, prestar bastante atenção. O o o site ele está bastante didático, né, para fazer esse processo. O que que a gente precisa? Do CPF, do nome do estudante para fazer o cadastro, certo? "Ah, mas e se eu estou com os pequenininhos aqui, a gente não tem CPF", a gente já pensou nisso, né, porque vários dos pequenininhos que estão ali, o CPF já passa a ser obrigatório dentro da carteira de identidade, então a gente está contando com esse processo, tá bom? Mas eu acho que a gente, pode também ir para as dúvidas, né, porque, se tiver perguntas aí, a gente vai aproveitar e falar de alguma coisa que a gente pode ter esquecido, né, Carlisle? Muito obrigada pela fala. E nós vamos diretamente, então, para as perguntas enviadas e selecionadas pela nossa equipe. A primeira é uma simples, acho que foi respondida, mas já pode inscrever os alunos? As inscrições já estão abertas, já dá para fazer a inscrição dos alunos, dos professores e dos trabalhos, né. Então pensando que agora a inscrição, cada aluno tem que se inscrever, então tem que inscrever os alunos, o professor tem que se inscrever e já pode inclusive fazer a submissão, do projeto também, né, a partir ali da submissão do da preenchimento do formulário do template, sabe? Até 18 de junho, não deixe para o último dia, né, a gente está desde 11 de maio até 18 de junho com as inscrições abertas para essa feira maravilhosa. E como a Débora colocou, a gente tem questões de prazos que são muito complexas para a gente, porque todo o processo de avaliação, de liberação de resultado, de chamamento das pessoas, para os clubes de ciência, de reserva dos espaços, de confirmação de quem vai vir. Então a ideia nossa é cumprir rigorosamente os prazos que estão no edital, certo? Beleza. Agora vão umas perguntas mais voltadas para os trabalhos. A segunda é: posso levar mais de um trabalho do clube? E a cada trabalho posso levar quantos alunos? Isso é importante, que também foi uma alteração, que a gente teve ali nas normas. Eh, os alunos nos trabalhos podem ser de 1 a 3. Então pode ser que tenha trabalhos que tenha um aluno e o professor, o orientador, talvez um co-orientador. Pode ser também que tenha trabalhos com 2 alunos, o professor
e pode ou não ter co-orientador. Ou pode ter 3 alunos, o professor e o co-orientador. Então, aluno de 1 a 3, professor sempre, orientador sempre e co-orientador algumas vezes, né, quando existir, né, não é obrigatório que exista co-orientador, né, então, esse é o número de alunos que a gente tem. Eu acho que só cabe fazer um destaque, Débora, lá na frente, é que independente do projeto ter um estudante, 2 estudantes ou 3 estudantes, ele vai ser, né, nas categorias, a gente não tem categoria individual e grupo, a gente tem uma categoria só que é a avaliação do projeto. Então, é o mesmo rol, quem tiver com um estudante único vai concorrer naquela categoria que ele colocou, junto com o outro projeto do outro estudante concorrendo a 3. Outra coisa, complementando a resposta, assim, você pode mandar vários projetos do clube, né? Cada projeto, dentro do que a Débora colocou, de 1 a até 3 estudantes. Então, cada clube, às vezes a gente tem clubes que têm vários projetos, né? Então você pode fazer a submissão desses, ou um clube, um projeto único do clube, mas que cada um vai apresentar uma parte do projeto, também é possível. Como a gente falou no ano passado, a gente recebeu de alguns clubes de ciência mais do que um projeto. É permitido, sim, a gente receber. O que é importante a gente colocar é assim, como a Débora colocou, a gente tem 200 vagas que são destinadas aos clubes de ciência, certo? Então, por exemplo, você, professor, que submeteu 3 projetos, 5 projetos de um clube, pode? Pode. O projeto que for mais bem classificado, ele vai entrar naquelas vagas específicas dos clubes de ciência, dos 200 clubes. Os demais, que a gente vai garantir a participação de todos os clubes. Os demais projetos, eles vão entrar na ampla concorrência, né? Daí vão entrar naquele grupo onde está todo mundo concorrendo, os clubes maker, os clubes de sustentabilidade, os clubes meninas, as escolas que não têm clubes de ciência, clubes que não são vinculados ao Paraná Faz Ciências, escolas particulares, os SUS federais, vão concorrer todos no mesmo grupo, que é o que a gente está chamando de ampla concorrência. Então, um trabalho, o primeiro, aquele que tiver a maior nota, ele vai entrar fechado, né, dentro daquele grupo, que são as 200 vagas selecionadas aos clubes de ciência, e os demais vão entrar na ampla concorrência. O ano passado a gente teve vários projetos de clubes que entraram, né, e conseguiram ser aprovados dentro da ampla concorrência. Também é interessante, assim, o ano passado a gente teve professor que levou 7 trabalhos, né, então, eh quantos for possível aí, porque cada um tem uma realidade, diferente. Mas, muito importante, professor, o aluno que vai ser o autor do trabalho, os alunos que têm o nome no trabalho, precisam ser aqueles que vão para a FESI, porque existe toda uma logística envolvida aí de documentação, de transporte, que precisa ser respeitada. E a gente teve o ano passado, claro que existem eventualidades, alguém pode adoecer, mas existiu muitas dificuldades no ano passado, no sentido de assim: ah, o pai não permitiu". Então, antes de inscrever o aluno, tenha claro isso, de que, ele tem essa disponibilidade de tempo, não vai bater com o casamento de alguém, com a crisma, com alguma coisa que ele está impedido de viajar, e ele tem a autorização dos pais. Os pais vão autorizar formalmente que esse estudante saia da cidade com você, né, para colocar já os estudantes que vão ser os apresentadores, porque qualquer troca é extremamente complexa e a gente não pretende fazê-las. Então a gente precisa que sejam os estudantes já definidos. Muito obrigada. A próxima pergunta é bem similar à anterior, é a terceira. Tenho 3 projetos sendo desenvolvidos, sendo que 2 são desenvolvidos pelo clube e um desenvolvido pelo clube e por uma estudante alta habilidades. Gostaria de saber se ao se inscrever e ser aprovado em mais de um, como faremos? Ela até coloca por conta da questão do recurso, né? Que ela põe ali que só Sim. tem R$ 5.000 de recurso. Você quer explicar, Débora, como é que vai ser? Dentro do recurso do transporte? Sim.
Bom, eh, a estudante de altas habilidades que não é clubista, ela não pode usar o recurso, então, esse recurso ele não é da FESI, esse recurso é dos clubes. Então a gente fala isso todo o tempo, por quê? Porque, todo mundo queria e precisaria do recurso, né. O recurso que você tem, ele é finito, né, ele é um recu a expectativa é que todos os professores clubistas, da rede de Paraná Faz Ciência tenham já conhecimento de quanto tem de saldo. Tem professor que tem, um pouquinho menos do que os 5.000, outros têm um pouco mais, depende de quanto gastou no ano passado. Alguns foram para uma feira mais uma só feira, outros foram para 2, outros são de lugares mais distante e infelizmente acabam gastando mais, né, então você já sabe quanto você tem de valor. E o valor, ele tem que custear o deslocamento e a alimentação. E esse deslocamento e alimentação, ele é muito complexo, não é simplesmente ir na rodoviária comprar uma passagem. Às vezes até é feito assim, mas muitas vezes é alugado o veículo para levar, passar nas cidades e levar os estudantes. Por quê? Porque aí a gente já tem o veículo para fazer o transporte dentro de Curitiba, do hotel para o local da feira, ida e volta. Então, isso tudo tem custo, né. Ah, por exemplo, a gente, vai jantar, né, todo mundo vai jantar. E a janta, ela precisa ser no hotel. Por quê? Porque a gente não tem como deslocar estudantes para um restaurante e voltar, né, porque isso envolve outros custos adicionais. Então, eh, nós vamos ao longo dos meses tendo ideia desses custos, porque a gente ainda não sabe em que hotel nós vamos ficar. Nós temos agora que temos toda a confirmação do local, nós vamos começar a fazer aí um processo quase de licitação dos hotéis para poder ter noção de qual pode atender, porque o recurso é público, né, é operado pelas universidades, então, tem uma série de detalhes aí. Bom, sendo muito franca e direta, com R$ 5.000, você não consegue levar mais do que 3 estudantes, um professor e um orientador, não consegue. É, vai conseguir levar aí 4 a 5 pessoas, né, com esse recurso, a não ser que você seja de Curitiba, né, se você for de muito perto, aí sim, mas para quem é bem do interior, não consegue. Então: "Ah, mas eu quero levar 3 trabalhos", então leve 3 trabalhos com um aluno em cada um. "Ah, mas eu quero levar mais alunos", aí você precisa de recursos adicionais. Bom, não é novidade para ninguém que todo professor dá seus pulos, né. Então, a gente entrevistou gente na FESI, né, eu particularmente conversei com gente na FESI, que vendeu geladinho, que vendeu pizza, que fez rifa, que contou com o apoio dos pais, da associação de pais e mestres, da prefeitura, da câmara de vereadores, do comércio local, ou seja, muita gente deu seus pulos para ter de universidades, para ter mais estudantes no grupo. E como nós estamos em maio, o evento é em novembro, então a gente tem um tempo hábil aí que possibilita, talvez, esse levantamento de recursos, né. Então, para caso você queira ter mais estudantes, mais grupos participando do processo. Eu acho que é isso, né, Rodrigo, esqueci de alguma coisa? Não, eu acho que é isso, acho que é importante dizer que pode submeter mais do que um projeto, mas que o limite que a gente tem de orçamento e que o orçamento é dos clubes, né, esses R$ 5.000 é dos clubes, é finito e a gente vai apresentar a proposta de orçamento assim que indicar quantos projetos estão, quais são os projetos que tem, dizer qual que é o saldo e o que a gente consegue, né, como que o NAP Paraná Faz Ciência consegue trazer, quais são e quais os valores que a gente vai ter para trazer a vinda para a festa. O que não impede isso que a Débora colocou, né, então ano passado a gente vivenciou várias experiências de estudantes vinculados, inclusive, a clubes que não ficaram dentro dos 5.000, mas que conseguiram viabilizar a vinda, através de outras estratégias e de outras alternativas.
Eu quero dar um exemplo aqui. Dentro desses 5.000, a gente pode conversar com cada escola, a gente conversa, na verdade, com a universidade, né, com cada universidade que acompanha as escolas, e analisar situações, especiais. Por exemplo, teve clube ou teve cidade que conseguiu um ônibus da prefeitura. Então, o recurso só foi para hotel e alimentação. O recurso do ônibus, o ônibus da prefeitura foi e ficou lá levando os alunos, né. Então são possibilidades, só que tudo isso a gente precisa de antecedência. Por quê? Porque se depois que já está contratado, firmado o contrato, aí mesmo que consiga não vai ser descontado o valor. Porque aí é um ônibus coletivo, né. "Ah, eu tenho agora um jeito de ir com os meus 5 alunos, vai ficar 5 vagas no ônibus", vocês vão pagar proporcionalmente da mesma forma, porque é algo coletivo. Então isso tudo precisa de antecedência, por isso que essa é a hora. Muito obrigada. E a próxima é: o trabalho escrito enviado na inscrição é o mesmo que avaliado? Joia. Então, o trabalho que é inscrito, ele vai passar por 2 processos de avaliação. O primeiro é esse trabalho escrito, ele vai ser avaliado por pares, né, por avaliadores ad hoc que a gente manda, e aí é esse documento que foi submetido que está sendo avaliado, certo? Então esse é o primeiro processo. Dessa primeira fase de avaliação, a gente vai fazer uma classificação onde os trabalhos vão ser submetidos ou classificados para fazer a apresentação presencial. Durante, né, a segunda fase do evento, a apresentação presencial, que é a segunda fase de avaliação, a etapa 2 de avaliação, durante a fase presencial da FES em novembro em Curitiba. O trabalho que vai ser apresentado em Curitiba é o mesmo projeto que vai ser apresentado. O que pode ter diferente? Os resultados que você obteve nesse período. Então a gente vai ter, é o mesmo projeto, o mesmo tema que vai ser avaliado, com alguns, você vai poder incluir lá no banner, né, no diário de bordo, no relatório, que a gente colocou a possibilidade de apresentar um relatório como não obrigatório, mas de apresentar ali um relato de pesquisa com os principais resultados de pesquisa, os resultados que você construiu lá do período de submissão até o momento da apresentação na feira, né? Então a gente tem essa possibilidade. O projeto é o mesmo, os resultados que vão ser diferentes, né, vão poder ser diferentes a partir do grau de desenvolvimento que a gente vai ter do projeto aí de junho, né, que é o período de inscrição que a gente tem, até novembro, que é quando a gente vai ter sua apresentação durante a feira. O próximo é: esse trabalho escrito é o mesmo publicado nos anais? Sim, é o mesmo publicado nos anais. Então, é bastante importante um cuidado grande agora na hora de submeter o trabalho, principalmente em seguir o modelo. Aí, ano passado aconteceu da gente ter alguns projetos que foram submetidos que não estavam exatamente de acordo com o modelo, e isso foi um problema, porque pode sair, na verdade, a orientação esse ano é que trabalhos que não estejam no modelo não sejam aceitos, né? Eles sejam descontados, e aí vai ter um problema grande na pontuação que eles não vão ser aceitos. Mas o ano passado a gente ainda conseguiu flexibilizar um pouco, e tem projetos que não saíram tão adequados como que estava no modelo. Isso é um problema na hora da gente publicar os anais. Então, como o número de trabalhos vai aumentar muito, como o processo de pareceres vai aumentar muito, então a gente precisa que os trabalhos estejam lá no modelo certinho, porque é esse trabalho que vai sair publicado com o nome dos autores, do professor, dos estudantes. Então, um cuidado muito grande com a formatação, com a estrutura que vai ser apresentado, com seguir o modelo. Então, eu peço bastante atenção nesse, né, no modelo que vem. A gente tem modelo do Kids, tem modelo do Jovem, tem modelo do Júnior, para fazer a submissão do trabalho que vai ser apresentado. E a próxima é uma que provavelmente vai gerar dúvida: é possível colocar coautor no projeto? Os autores do projeto têm que ser os estudantes, o professor orientador e o co-orientador. Quantos estudantes? 1 a 3, mais o orientador, mais o co-orientador. Além destes, não é possível colocar coautores, só esses é que entram como autores do projeto. Então, por exemplo, se você tem uma parceria, o professor tem uma parceria com uma universidade, ele é o autor, né, ele é um dos autores, os estudantes são os outros autores, e ele quer colocar alguém que é um professor de uma universidade que está ajudando, que abriu o laboratório,
ele pode colocar esse professor ou esse pesquisador de uma universidade como coautor do trabalho, até um coautor do projeto. Certo? Outra estratégia que a gente tem, e isso é bastante importante da gente pensar, é a possibilidade do professor estar no evento, porque a gente pede que o professor esteja no evento também. Né? Então, o professor é responsável por trazer os seus estudantes. Se você é um professor que é o orientador do clube, mas que sabe que não vai conseguir estar presente, é importante que você coloque, né, junto do evento, junto da submissão do trabalho, um coautor que vai estar presente durante o evento. Então, por exemplo, eu estou conversando com outro professor que é meu colega. Orientador, né, Rodrigo? Isso, o orientador. Eu estou conversando, eu não vou poder ir porque eu tenho casamento de não sei quem, porque eu estou com um problema médico que nesse período eu vou ter que fazer um procedimento médico. Eu gostaria que outro professor fosse responsável. Então, a gente pede para vocês que vocês, já sabendo isso de antemão, que coloque esse outro professor que vai poder acompanhar o grupo de estudantes como co-orientador do projeto, como coautor ali, para que ele possa fazer esse acompanhamento dos estudantes, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque, inclusive, para ele poder usufruir do recurso financeiro. Então, tem gente que, por exemplo, o diretor da escola vai junto, então ele vai ser o co-orientador. Outro, o pedagogo da escola, a pedagoga vai junto, ok, vai ser o co-orientador. Outro, tem um outro professor mesmo que vai junto, né? Então, isso é muito importante. Isso tudo, gente, vai gerar, por exemplo, todo o trabalho de apoio da CED na liberação do professor. Então, veja, você que é professor da rede estadual, você sabe quão complexo, eu também sei, você quer sair de sala de aula, né? Você viajar para a FES, se você é do interior, você talvez gaste um dia para ir, um dia para voltar e 3 dias lá. Então, é uma semana sem estar na escola, uma semana sem estar na sala de aula, né? E isso tudo envolve uma logística de liberação muito é, 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 específica. E a CED, ela nos dá todo esse apoio, mas ali, logo que a gente, em junho, tivermos a lista de inscritos, né, a gente já está junto com a CED trabalhando nisso. Logo que ali, um pouquinho para frente, tiver os aceites dos trabalhos, a gente já está repassando as listas para a CED, para que isso gere a liberação dos professores. Por isso que toda vez que uma pessoa que está inscrita, ela não vem mais, né, a gente precisa ter essa notificação, ou incluir uma pessoa que não está inscrita, vai ter que ter liberação da SED, vai ter que usar o recurso, é algo que é muito complicado, realmente. Lembrando que toda viagem, mesmo que seja dentro do município de Curitiba, a gente contrata seguro de vida. O seguro de vida é pago individualmente e a gente faz para todos os que vão estar usando o recurso. Isso também não pode ser mudado, porque a pólice de seguro é feita com antecedência, né? E aí, cada vez que tem substituição, é mais um problema, a gente não pode permitir que as pessoas viajem sem seguro. Então, importante essa questão. A próxima é um pouco mais geral, mas é sobre avaliação agora. O que conta na hora da avaliação? Joia. Então, isso é uma coisa que a gente tem os critérios que estão estruturados, seja os critérios para a primeira etapa, agora da avaliação do projeto escrito, seja a avaliação da segunda etapa, que é na fase presencial. Então, a gente tem, na primeira etapa ali, toda a estrutura do documento, se você está seguindo o modelo que foi apresentado, a estrutura do resumo, das palavras-chave, a introdução, como que o projeto apresenta de forma clara a ideia do que está sendo desenvolvido, o encaminhamento metodológico, quais são os procedimentos que estão sendo organizados, os resultados, né, se são resultados esperados, parciais ou resultados finais, algumas considerações, se você tiver já considerações finais, ou quais são as expectativas que você tem. Então, no edital da FES, eu acho que isso está bem detalhado, o que a gente tem para cada um dos itens, pensando no primeiro processo, na etapa 1,
né? Então tem o que vai ser contado na avaliação da etapa 1, e na etapa 2 entram outras questões. Para além do texto escrito, entra o domínio dos estudantes sobre a temática, como que ele conseguiu responder todas as perguntas que os avaliadores colocaram, a postura durante o processo de apresentação, que são questões que vão além disso. Mas entra também, que eu acho que depois a gente pode ter, talvez apareça uma pergunta sobre isso, a análise, então, do banner, do diário de bordo, né, que são materiais previstos para o processo de avaliação. Então, são esses critérios que são usados, né, eles estão totalmente todos descritos e detalhados, o que a gente tem a expectativa e qual que é o peso deles no processo de avaliação lá no edital da FES. A gente tem esses critérios de avaliação organizados. Isso é um ponto que eu acho que é bem interessante também, de sentar com os estudantes e discutir. Falar, a gente vai ser avaliado a partir desses critérios, como que a gente produz o texto, né? Isso pode ser um momento bem bacana de dialogar com o clube na hora de produzir o documento e depois na hora de fazer a preparação para a apresentação na segunda etapa, de como que a gente vai ter cada um desses temas aqui sendo avaliados, como que a gente consegue desenvolver para tentar atender o máximo possível cada um desses temas. Isso torna a avaliação formativa, né, porque a partir do momento que a gente, se debruça, compreende, isso vai se incorporar na melhora do trabalho, na melhora da apresentação, então isso é bem relevante. E de novo, leia o edital, porque se você ler o edital com atenção, lá está direitinho os critérios para avaliação. Beleza. A próxima também sobre avaliação. Os portfólios em plataformas online serão analisados na avaliação? Não, até podem ser usados como material adicional, né, mas aqui tem várias questões. Primeira questão, está no edital que é exigido o caderno de bordo ou caderno de pesquisa físico, então não será aceito em plataforma digital, né, para avaliação. Agora, se ele tem o físico, mas ele tem também uma plataforma, ele pode ter ali um plus. Só que a gente precisa lembrar que a gente não tem garantia de que a internet vai estar efetiva para, por exemplo, demonstrar um material, né? Então, Então, é isso, né, Rodrigo? lá no edital, a gente coloca assim, ó, os expositores deverão trazer materiais do seu projeto de pesquisa para o processo de avaliação. O diário de bordo físico, então isso está muito claro no edital, então é preciso que tenha o diário de bordo físico e o banner. Mas também, como a Débora colocou, é permitido trazer, e pode contar para o processo de avaliação, né, um relatório com os resultados parciais ou os resultados obtidos, que pode ser um relatório físico, daí pode estar também impresso ou digital, os artefatos, daí os experimentos, materiais, e aí tem todas as regras do que pode ser levado, qual que é a dimensão dos materiais, porque eles têm que ocupar ali o espaço de cima da bancada do que a gente tem, então é permitido levar. Então eu tenho uma maquete, eu tenho um experimento que eu vou apresentar, eu tenho um protótipo que foi desenvolvido, tudo isso é permitido levar também, e entram ali dentro do processo, dentro da avaliação, vão contar ponto, mas entram nesse processo complementar, como uma permissão. O que a gente está pedindo na avaliação para a obrigatoriedade de apresentação é o banner, então o banner é um critério obrigatório, e o diário de bordo no modelo físico. E assim, dá para levar um notebook ou então um tablet, mostrar um vídeo, mostrar gráfico, mostrar figura, fotos, tudo isso é possível de ser utilizado. Mas assim, nada substitui o diário de bordo físico. Perfeito. Como a gente está com um tempo um pouco curto, eu vou fazer só mais uma pergunta, que vai ser rapidinha, e daí já vamos para o encerramento. Então, a 10ª pergunta é: quem for participar da festa este ano, terá que mandar o vídeo como no ano passado? O vídeo do ano passado foi um processo de premiação da CED, não foi da própria FES, né, que foi o programa Meu Clube é Show. Então, a CED é muito empenhada, né, em valorizar aí esse processo com os clubes, fez essa premiação. Até o momento,
a SEAD ainda não tem certeza se fará algo similar. Então, não é um processo da FES, né? É um processo da SEAD e a gente ainda não sabe se a SEAD vai repetir esse ano, porque eles estão ali na busca de parceiros, né? Para ter toda o financiamento de prêmios e assim por diante. Então, todo o processo de avaliação que teve no Meu Clube é Show, todo foi feito pela Secretaria de Educação. A gente aproveitou o grande evento da FES, que foi para fazer, e que já estaria os clubes ali participando, para fazer somente a premiação. Pode ser que aconteça esse ano de novo? Pode, mas quem vai estar organizando vai ser a CED, e não diretamente relacionada à temática da FES. A FES não pediu os vídeos nem para o ano passado, e nem faz parte da demanda desse ano também a apresentação de vídeos. Perfeito. Então, muito obrigada aos professores pela fala, por tirar as dúvidas. E como a professora Débora comentou, não deixem de acompanhar as novidades da feira no @FES_PRFC, no Instagram e no site. Lembrando que as inscrições vão até 18 de junho. Inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube e fiquem atentos às redes sociais da Rede de Clubes Paraná Faz Ciência e do Educarte Show. Eu quero agradecer. Eu vou primeiro, daí você fecha. Vai lá. Aí você termina. Então, a gente queria muito, muito agradecer a Carlise, o EducarGO, o Bruno que está ali, né, dizer que é um grande prazer poder participar do primeiro Quarta com Clubes que eu participo, e convidar de novo, né, acho que reforçar o convite para a festa. A gente está construindo uma festa 2026 com todo carinho, com todo empenho, para que esse seja um evento, uma festa, um momento de confraternização, de troca, de aprendizado para todos nós. Então, o prazo está aí, a Carlis disse que a gente tem tempo, mas não vamos deixar para a última hora, para a gente fazer essa submissão, e a gente aguarda vocês aqui, né? Então, fico muito feliz de a gente podemos nos encontrar em novembro, em Curitiba, no campus da UTFPR, na FES 2026. Eu também quero agradecer a oportunidade e deixar reforçado aqui o convite para que todos vocês estejam conosco na FES 2026. Então, leiam o edital, né, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, gente. Obrigada, Carlisle.